Olá, amigos do programa Pensando a Fé. Eu sou o pastor Tiago Titilo e quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. O Senhor Jesus diz: "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça." Ora, o Senhor Jesus nesse sermão tinha falado sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem em poder e glória. E depois de fazer estas afirmações relacionadas a estes três acontecimentos, ele diz que tudo aquilo aconteceria ainda naquela geração. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Será que Jesus se enganou? Sabemos que aquela geração ficou para trás no tempo e na história. E Cristo não retornou. Nós, os cristãos, ainda aguardamos a sua vinda para consumar a história e introduzir o estado eterno. Será que Jesus falhou? Eu quero te convidar a voltar para os versículos iniciais do capítulo 24. Estes versículos lançarão bastante luz sobre o nosso entendimento do que Jesus diz nesse verso 34. No verso 1 do capítulo 24, o texto bíblico diz: "Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo." Verso 2. "Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Observe bem, Jesus está falando da destruição do templo. Os discípulos mostram as construções do templo para Jesus, e a resposta de Jesus é que não ficará pedra sobre pedra do templo que não seja derrubada. E os discípulos então fazem duas perguntas esclarecedoras a Jesus. Versículo 3. "No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E a segunda pergunta: E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu?" São duas perguntas feitas a Jesus e ele responde neste sermão as duas perguntas. Na primeira parte ele está falando da destruição de Jerusalém, da tomada de Jerusalém e da destruição do templo. E na segunda parte do sermão ele fala da sua vinda no fim da história, para consumar essa história e introduzir o estado eterno. Por isso que Jesus diz que tudo aquilo aconteceria àquela geração. A primeira fala de Jesus nesse sermão é uma resposta à primeira pergunta. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Quando não ficará pedra sobre pedra das construções do templo que não seja derrubada? Jesus diz, isso acontecerá ainda nessa geração. Percebam que Jesus profere o seu sermão por volta do ano 30, no ano em que ele é crucificado. E a destruição do templo de Jerusalém ocorre no ano 70. Conte 40 anos a partir do ano 30, pois uma geração bíblica tem um período de duração de 40 anos. Se nós voltarmos lá ao texto do Pentateuco, vamos ver que o povo é liberto do Egito e fica 40 anos no deserto e somente a geração seguinte entra na terra da promessa. Então a geração é um período de 40 anos. E você soma 40 anos ao ano 30, quando foi proferido esse sermão, e nós temos o ano 70, quando o templo é destruído. Somente a partir do verso 36, Jesus vai tratar da sua vinda no final dos tempos. Ele diz: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai." Para uma das duas perguntas, Jesus tinha a resposta precisa. A destruição do templo acontecerá nesta geração. E para a segunda pergunta, a resposta de Cristo não é tão precisa. Nem ele, nem os anjos sabem. Somente o Pai que está no céu. Isso mostra que as duas respostas não se tratam da mesma resposta à mesma pergunta. São duas perguntas diferentes. Até porque nós temos demarcadores temporais nesses dois versículos. Ele fala esta geração, sem que tudo isto aconteça. O pronome demonstrativo esta implica proximidade. Não é aquela geração, é esta geração. É esta Bíblia que está diante de mim, não aquela Bíblia que está na estante. E quando ele fala da sua vinda para consumar a história, ele utiliza o pronome demonstrativo que implica distanciamento. Aquele dia e hora, contraído com a preposição de, daquele dia e hora, ninguém sabe.
nem o Filho, nem os anjos. Então nós temos aqui duas perguntas sendo respondidas por Jesus. Eu espero que essa explicação tenha, de alguma forma, contribuído para o seu entendimento das Escrituras. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço.